Olá, pessoal. Vamos conversar agora sobre o trabalho Características sinalizadores do risco de corrupção nas operações com combustíveis líquidos, uma abordagem baseada na lei Newcomb-Benford. Esse trabalho é de minha autoria, Jordano Moraes, junto com a professora Caroline de Oliveira Hort e a professora Mariana Manfroy da Silva. Pessoal, a corrupção é um problema que tem uma ampla gama de efeitos corrosivos sobre sociedades. Esse fenômeno é observado em todos os países, mas é nas nações em desenvolvimento que seus efeitos são mais destrutivos. No cenário econômico brasileiro, os combustíveis automotivos enquadram-se como bens de alto valor agregado e elevada liquidez, tornando-os particularmente atrativos para esquemas de corrupção. Além disso, o contexto do Big Data tornou obsoletos os métodos de auditoria puramente baseados em amostragem aleatória e análises manuais. O problema de pesquisa foi que tipo de operações com combustíveis líquidos efetuadas com a administração pública federal podem estar relacionados com o risco de corrupção, com base na lei Newcomb-Benford. O objetivo geral foi identificar características de operações com combustíveis líquidos efetuadas com a administração pública federal que podem estar relacionados com o risco de corrupção, com base na lei Newcomb-Benford. Para alcançar esse objetivo geral, nós tivemos três objetivos específicos. O primeiro, identificar o sinalizador de risco de corrupção em operações com combustíveis líquidos. O segundo, identificar a viabilidade de utilizar agrupamentos tanto para compradores quanto para vendedores na análise de Newcomb-Benford. O usual nesse tipo de análise, pessoal, sempre é fazer agrupamentos por compradores. Só que isso não permite identificar eventualmente a concentração de operações com risco de fraude em determinados vendedores. É isso que nós vamos tentar testar nesse trabalho. E por fim, o terceiro objetivo é identificar as características em comum das operações classificadas com risco de corrupção. A fundamentação teórica para esse trabalho é o estudo que o professor Frank Negrini fez sobre os padrões dos números usados em fraudes ocupacionais. Né? O estudo do professor tinha como objetivo classificar os números usados em esquemas de fraude, de demonstrações financeiras, corrupção e apropriação indébita de ativos, de forma que essas características possam ser usadas para projetar testes eficazes de detecção de fraudes baseados em análises proativas. A gente também fundamentou muito na questão da teoria dos stakeholders, certo? Em que a gente precisa ter, a teoria dos stakeholders, ela centra em pressupostos como a responsabilidade econômica e ética das organizações e dos respectivos gestores, né, para com as partes interessadas. Então, essa teoria da administração, ela se preocupa com questões relacionadas à moralidade na administração dos negócios. Isso tem tudo a ver com um estudo que busca minimizar situações de corrupção, certo? A tipologia do trabalho é quantitativo, é um trabalho descritivo e utilizou como procedimentos documentos, certo? Documentos de secundários constantes lá no portal da transparência da CGU. Nós trabalhamos com 84.356 notas fiscais emitidas de janeiro de 2023 a junho de 2024, certo? Uh, A análise de Newcomb-Benford, pessoal, ela tem como objetivo verificar a aderência em relação daquela série de números que a gente está analisando em relação à lei Newcomb-Benford, né? Em relação às proporções do primeiro e segundo dígito das operações comerciais envolvendo a administração pública federal nas aquisições de combustíveis. Essa etapa apurará a variável dependente de risco de corrupção. Testamos duas hipóteses, a hipótese nula, de que não existe diferença estatisticamente significativa entre as frequências observadas e as previstas pela lei Newcomb-Benford, e a hipótese não nula, de que existe uma diferença estatisticamente significativa entre as frequências observadas e as previstas pela lei Newcomb-Benford. Com base nessa primeira análise, nós rotulamos individualmente cada transação com base em seu risco de corrupção, baseado também, né, na metodologia do professor Negrini, né, e com isso a gente buscou uma associação entre as principais variáveis das notas fiscais de compras que a gente analisou. Para nivelar o assunto, pessoal, a análise de Newcomb-Benford ela descreve a distribuição não uniforme dos primeiros dígitos em conjuntos de dados do mundo real. Segundo essa lei, em diversas bases de dados numéricos, como estatísticas econômicas, populacionais e medições científicas, quanto menor forem os primeiros dígitos significativos, maiores as suas frequências de ocorrência.
Esse conceito foi inicialmente observado pelo matemático astrônomo Simon Newcomb em 1881 e mais tarde foi redescoberto e formalizado pelo físico Frank Benford em 88. Desde então, diversos estudiosos, pessoal, aplicaram a lei de Newcomb-Benford em os mais diversos padrões numéricos. E, mais recentemente, nos últimos 50, 40 anos, se começou a utilizar também a análise de Benford para dados econômicos e para dados contábeis e para auditorias contábeis, certo? No gráfico que a gente está vendo, na linha azul, é uma distribuição uniforme para 10 dígitos. Né? Então, se a gente pensar em 10 dígitos, por exemplo, né, uma distribuição uniforme, cada um dos dígitos teria 10% de possibilidade, né, de ocorrência. Acontece que nos números normais essa proporção não é observada. No gráfico de barra azul claro, a gente está vendo a distribuição de probabilidades para o primeiro dígito. Então, por exemplo, a probabilidade de um número, qualquer número, iniciar por 1 é de 30%, bem acima dos 10% de uma distribuição linear, certo? Enquanto isso, a probabilidade do primeiro dígito ser 9 é bem abaixo, né? É na ordem de menos de 10%, né? de 5%. Certo? Esses padrões, essa discrepância aí, elas não se observa só no primeiro dígito. Tá? Ela pode ser vista até quase o 10º dígito. A gente, da prática, costuma utilizar também essa análise para o segundo dígito. E se a gente olhar ali nas barras em verde, no segundo dígito pode começar por 0, né, pessoal? Então, a distribuição é um pouquinho maior. A gente vê que a possibilidade de um número começar por ter o segundo dígito começando sendo 0 é de aproximadamente 12, 13%, enquanto que a probabilidade do segundo dígito começar com 9 é de 8%, aproximadamente, certo? Aqui, pessoal. Então, a nossa análise de dados, ela tratou aquelas 84.356 notas fiscais, né, de venda de óleo diesel e de gasolina para a Administração Pública Federal. Né, isso são planilhas em CSV que são disponibilizadas no portal da transferência da CGU. Tem uma planilha com informações de cabeçalho de notas fiscais, outro de eventos, outro de conteúdo. A gente precisou só de conteúdo, certo? E a gente pegou só os dados ali de gasóleo e de outras gasolinas para aviação, né? Com esses códigos NCM que estão aí na tela. Os testes de aderência à lei Newcomb-Benford foi o Z-teste, que foi realizado, né? O teste do Q quadrado, que para o primeiro dígito considerava 8 graus de liberdade e para o segundo 9 graus de liberdade. Tá? Ambos eles com alfa de 0,05 e um Z crítico de 1,96. Tá? E também o desvio médio absoluto, que é a classificação do professor Nigrini, que é essa aqui da tabela, em que a gente pode ver que, conforme o resultado do desvio médio absoluto das sequências de dados, existe uma classificação de risco de fraude, de risco de corrupção, no caso que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, para o primeiro dígito, naquela coluna ali mais à direita, né? Então, de números de 0 até 0,06, 0,006, esse desvio pequenininho configura conformidade. Mais acima já de 0,015, né, já configura não conformidade. E ali vai, à medida que o desvio médio absoluto aumenta, né, a conformidade dos números, né, a adequação para o que se espera, um comportamento natural desses números vai diminuindo. E em relação ao segundo dígito é a mesma coisa. Né? Então, quando o desvio médio absoluto ele vai até 0,008, aquela sequência está próxima da conformidade, certo? Mas já quando está acima de 0,012, já está não conforme com um padrão natural que se espera, certo? E é importante ressaltar que essa análise ela só é válida se nós tivermos agrupamentos acima de 500 registros. Então, por exemplo, a gente só consegue fazer uma análise de operações de venda por um vendedor se esse vendedor tiver feito pelo menos 500 operações. E para o comprador é a mesma coisa, a gente só consegue fazer uma análise de Newcomb-Benford por um comprador se esse comprador tiver feito, né, dentro do período que a gente está analisando, pelo menos 500 operações, certo? Então aqui vamos para o resultado. Ó. Em relação ao primeiro dígito das operações, né, que a gente está vendo aqui, para o comprador, a gente vê uma forte discrepância. Essa sequência aqui da esquerda, tanto da esquerda quanto da direita, de acordo com o Z-teste e com o teste Q quadrado, a sequência como um todo, elas não obedecem à lei de Newcomb-Benford.
o que a gente faz é observar dígito por dígito, né? E ali a gente consegue ver que conforme o segundo dígito a gente tem uma aproximação maior com a lei Newcomb-Benford. Então nós vamos usar essa aqui para fazer os testes daqui em diante, certo, pessoal? E a gente também vê, olha que interessante, que tem uma forte discrepância em relação a operações que tem como segundo dígito o 9. O que isso significa, pessoal? Tá? Conforme o professor Nigrini, né, isso é um red flag, isso é um sinalizador do risco de fraude, do risco de corrupção. Né? Esse sinalizador é chamado de números limítrofes. Isso acontece quando as pessoas elas estabelecem um patamar de gasto da compra, porque existe um controle quando for feito acima desse valor. Por exemplo, se a gente tiver compras acima de R$ 1.000 tiver que ter uma validação gerencial, o fraudador vai tentar fazer compras até R$ 999, certo? E isso acaba se repetindo nos números no segundo dígito. Aqui a gente está vendo uma segmentação dos registros por valor, né? Quando a gente vai partir agora para a análise de correspondência, certo? E a análise de correspondência ela só trabalha com números categóricos, né? Não trabalha com números com sequências numéricas. Então nós dividimos a sequência de operações por compradores em 3 conjuntos com o mesmo número com a mesma quantidade de operações. A primeira com os menores valores, o primeiro terço, né, de operações com menores valores, cuja média foi de 150. Depois a gente tem um conjunto de operações, né, com valores médios, cuja média foi de 290. E depois a gente tem um conjunto com maiores valores, cuja média foi de 29.652, bem maior que dos outros dois segmentos. Isso significa que a gente tem valores ali muito grandes ali dentro, que a gente tem outliers ali dentro, certo, pessoal? Conforme a gente tinha falado, a gente só pode fazer o tratamento de dados em agrupamentos com mais de 500 registros. Né? Então, daqueles 84 mil registros que a gente tinha, a gente conseguiu analisar 61.288. Por quê? Porque os outros agrupamentos por compradores tiveram menos de 500 registros. Esse a gente não pode utilizar para Newcomb-Benford. Tá? No final do trabalho eu vou dar uma alternativa, tá? Essa forma de trabalho que a gente fez aqui. Essas são as matrizes de contingência, em que elas mostram a quantidade de ocorrências, por exemplo, ali na primeira tabela que a gente está vendo ali em cima, tá? Em que tem menores valores, valores médios e maiores valores. A gente vê que nessa sequência a gente tem conformidade setável em 300 com menores valores, em 100 com valores médios e 5 só com maiores valores. Né? E depois próxima conformidade, 19, 491. Né? Então isso aqui ele está fazendo uma correspondência entre cada transação de acordo com o seu valor, com o grau de conformidade que foi apurado ali antes. Né? A mesma coisa na tabela abaixo, só que ali está fazendo isso em relação à presença do comprador. As notas fiscais informam se foi uma operação presencial, se foi uma não presencial, ou se aquele tipo de transações em que não se aplica esse tipo de avaliação, a gente fez esse mesmo tipo de análise, certo? Ali, por exemplo, no canto esquerdo superior, a gente tem 405 registros de operações presenciais com conformidade aceitável. E aqui, os mapas perceptuais, pessoal. A gente pode ver na tabela ali em cima que esse modelo, né, ele explicou a variância acumulativa, ele explicou a variância entre as variáveis, a associação entre as variáveis, em 54,40% delas. Tá? E a gente consegue perceber ali que existe alguma associação entre o valor das variáveis e a conformidade da operação. Por exemplo, a gente pode perceber que os maiores valores ali à direita está no plano já, né, indo ali para o lado da não conformidade. Não é uma associação muito grande. Né? Vocês podem ver que eles ficam todos agrupados ali, né, os maiores valores, menores valores e os valores médios. Mas a gente vê que tem uma tendência dos maiores valores para não conformidade, certo? Já em relação à presença do comprador, em que o modelo ele explica 57,48% da associação entre as variáveis, a variância acumulada, existe uma associação bem forte entre as operações não presenciais e o risco, né, e a não conformidade. O risco de fraude, o risco de corrupção. Aqui é bem visível, né, enquanto as operações presenciais essa associação é bem menor. Então, os resultados da pesquisa, pessoal. Os agrupamentos de dados por vendedores são possíveis de ser utilizados, eles geram informações que não são obtidos em agrupamentos por compradores, entretanto, analisam menos registros.
A análise pelo segundo dígito ela é mais apropriada para verificação de gastos com combustíveis. E por que isso acontece, pessoal? A análise de Benford para certas sequências numéricas, ela deve ser evitada quando essas sequências elas apresentam limites. Um exemplo colocado pelo Instituto dos Auditores de Sistemas é de que, por exemplo, quando o número de passageiros por avião, a gente não pode fazer análise de Benford para número de passageiros por avião, porque os aviões têm limites de passageiros. Então, o primeiro dígito fica condicionado pela dezena, pela centena, que representa o limite de capacidade do avião ou do veículo de transporte que a gente está analisando, né? Esse fenômeno não acontece em relação ao segundo dígito, certo? Ele não é impactado por esse tipo de limite. Então, nesse caso, de fato, é melhor utilizar o segundo dígito. A gente também verificou uma tendência de operações cujo segundo dígito termina em 9, né? O que indica, segundo o professor Nigrini, o risco de fraude pelo red flag de números limítrofes, né, como a gente falou antes. Também foi observada uma leve associação entre as operações de maior valor e o risco de corrupção, e foi observada uma forte associação entre operações não presenciais e o risco de corrupção. Essas são as referências que foram utilizadas no trabalho e estamos à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado pela atenção.